Ano eleitoral, conjuntura política conturbada e um cenário democrático desafiador. E no meio disso, a interferência e a ação do marketing político. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o professor Wagner Dal Bosco, coordenador do curso de jornalismo da UNO-Chapecó e um dos autores e organizador do livro Elementos do Marketing Político, um lançamento da editora Argos. Professor, seja bem-vindo. Olá, Camila, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto tão importante nesse momento agora. E para nós começarmos, professor, o campo da comunicação política e do marketing político, ele tem evoluído na questão conceitual, teórica, em publicações, em pesquisas. Isso também ajuda o profissional que está atuando e também a compreensão mais ampla do que é o marketing político? Então, como você falou, no campo acadêmico é um campo que tem avançado muito os estudos, as pesquisas, porque por muito tempo o marketing político e a comunicação política, eles já eram praticados no mercado, mas é recente os estudos sobre essa área, eu diria principalmente após a redemocratização do país na década de 80, e o campo acadêmico então ele tenta acompanhar esse processo que envolve as sociedades democráticas, como é o caso do Brasil, e a gente tem tentado aqui na UNO-Chapecó e na nossa região, eu sempre digo assim, interiorizar um pouco essa discussão que geralmente ela ocorre nos centros maiores, nas capitais brasileiras, né? Então a gente está estimulando esse debate aqui na nossa região. Isso contribui também, professor, por exemplo, para nos ajudar a compreender diferenças de elementos como marketing eleitoral e marketing político? Sim, isso é muito importante, inclusive essa diferenciação do marketing com a própria propaganda em si, né? Que são coisas diferentes e geralmente o público leigo ele mistura como sendo uma coisa só. O marketing político ele ocorre independentemente do período, ou seja, não apenas nos períodos eleitorais. Os governos fazem marketing político quando eles estudam o comportamento do cidadão, do eleitor, as necessidades dos municípios, de determinados bairros e tentam então implantar determinadas estratégias de tal forma de aproximar ou de aumentar essa sintonia entre o governo e o eleitor. Isso também é marketing político, mas ele é fora de um período eleitoral, é o que a gente chama de marketing governamental. É uma especificidade dentro do marketing político. No período eleitoral, a gente tem então o marketing político eleitoral, que então estuda o eleitor naquele momento e tenta estabelecer estratégias de tal forma que os candidatos consigam uma aproximação maior com o eleitor e que o eleitor também entenda melhor a mensagem dos candidatos. A propaganda política, ela é uma ferramenta do marketing, é uma peça de comunicação que o político, que o governo, que o candidato, ele vai utilizar para tentar fazer chegar a sua mensagem da melhor forma ao eleitor. Pensando nessa evolução, professor, das pesquisas, né, em relação ao marketing político, isso além de ajudar na atuação de quem trabalha nessa área, também pode contribuir para que os planos de governo, por exemplo, sejam mais eficientes e também uma qualidade no debate político que nós temos? O marketing político e a comunicação, de forma geral, ela pode ajudar como ela pode atrapalhar. Depende da forma que você trabalha com ela, com o marketing político. Inclusive hoje a gente tem um descrédito muito grande do próprio marketing político, não só da política em si partidária, mas do marketing, porque por muito tempo a gente presenciou exemplos equivocados do marketing fabricar candidatos, né? Quem estuda essa área sabe que um dos elementos-chave nesse processo foi em 92 a eleição em 89 a eleição do Fernando Collor de Mello, que depois sofreu impeachment em 92. Na história do marketing político brasileiro existe o antes e o depois do Collor de Mello, porque na época o marketing político ajudou a fabricar um candidato que não existia, o caçador de marajás, o esportista, o jovem, a inovação na política e que se mostrou uma opção frustrada depois, né? O que nós que estudamos a comunicação e o marketing político, a gente precisa é justamente contribuir para que se faça uma comunicação e um marketing qualificado, que não seja uma fabricação de candidatos, mas que você possa estudar
o eleitor, o cenário, e fazer com que o candidato ele consiga levar suas ideias da melhor forma possível para o eleitor, mas que a imagem dele projetada seja o mais fiel à própria identidade dele e não uma fabricação de candidatos. Se for dessa forma, me parece que contribui para a democracia, para os planos de governo e assim por diante. Caso contrário, eu acho que aí é um marketing totalmente equivocado. Então, é um processo complexo, e é preciso que os profissionais trabalhem com essas informações de tal modo a gerar essa sintonia, mas sem fabricar candidatos. O que me parece que hoje com a internet, isso ajuda de tal forma que é mais difícil o candidato fabricado. E muitas ações que são feitas na internet, nas redes sociais, elas servem para justamente furar o bloqueio daquelas campanhas que acham ainda que é possível impor a imagem de um candidato. Então a gente diz que as redes sociais, elas são um instrumento muito mais de desconstruir imagem do que construir. E o marketing político também precisa estar atento a isso. Atento a isso, sim. Temos um caso no Rio de Janeiro do candidato Marcelo Freixo, que ele, em função do partido que ele está, não tem a representatividade suficiente na Câmara dos Deputados para ele ter direito a participar dos debates de TV. Então, o que ele fez no último debate que uma emissora de TV promoveu? Ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas para irem no momento do debate numa praça do Rio de Janeiro. O que ele fez? Ele transmitiu o debate dessa emissora de TV num telão e ele respondia também para aquelas milhares de pessoas que estavam lá na praça e para quem estava acompanhando ao vivo no Facebook. Ele respondia como se ele estivesse participando daquele debate. Então, esse processo de projeção de imagem dos candidatos, ele está mudando significativamente, os profissionais precisam estar ligados a isso. E o livro, professor, então, Elementos do Marketing Político, também traz um pouco essa reflexão, né? Isso também contribui, como tu falou antes, para interiorizar um pouco esse debate enquanto profissionais, enquanto academia, enquanto sociedade também na nossa região? Sim, ele é essencial. Esse livro que a gente está lançando aqui nesse momento na UniChapecó, ele é um livro, primeiro, né, ele é um livro coletivo, ele é um livro que eu sou organizador, tem capítulo meu também, mas de outros colegas, professores, grandes especialistas em comunicação política do Brasil, que estiveram na nossa pós-graduação aqui na UniChapecó, primeira edição. Então esses professores foram convidados, cada um a escrever sobre o tema que foi tratado nessa pós. Então nós temos capítulos sobre pesquisa de opinião, discurso político, comportamento do eleitor, e a nossa contribuição ao publicar esse livro com os demais colegas que assinam também é justamente trazer esse debate para a nossa região oeste de Santa Catarina. Conforme a gente conseguir democratizar mais esse debate, compartilhar essas ideias, mais pessoas também se profissionalizam, né, e ajudam a gente disseminar mais esse tipo de discussão e contribuir, inclusive, para essa desmistificação do marketing político. E também qualifica o nosso eleitor, quando ele consegue ter acesso a algo nesse sentido? Qualifica sim. Quanto mais o eleitor puder estudar, acompanhar, entender como são feitas as campanhas eleitorais, o eleitor vai ser mais crítico, vai ter mais informação e vai votar melhor, né? E quanto mais a gente discutir, debater, estudar, mais a gente vai qualificar. O que a gente não pode é ser omisso, né? Aí eu acho que não contribui para nada. Professor, muito obrigado pela tua entrevista, pelas informações e por essa reflexão que tu traz através do livro.